Isaías, do capítulo 13 ao capítulo 16. Oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como o de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e se derreterá o coração de todos os homens. E ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão, como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e para destruir do meio dela os seus pecadores. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E como a corça, quando é perseguida, e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. E os seus arcos despedaçarão aos mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó,
e ainda escolherá a Israel, e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Toda a terra descansa e está sossegada, rompem em brados de júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O Seol desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados à espada, como os que descem às pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço, e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos.
O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, veio este oráculo: não te alegres, ó Filístia toda, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem fumaça, e não há vacilante nas suas fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, e que nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. O oráculo acerca de Moabe. Porque Ar foi destruída numa noite, Moabe está desfeita. Porque Kir foi destruída numa noite, Moabe está desfeita. Subiu a filha de Dibom aos altos para chorar. Por Nebo e por Medeba pranteia Moabe. Em todas as cabeças a calva, e toda a barba é rapada. Nas suas ruas cingem-se de saco, nos seus terraços e nas suas praças todos andam pranteando e choram abundantemente. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaás se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, estremece-lhes a alma. O meu coração clama por causa de Moabe. Fogem os seus nobres para Zoar, qual uma novilha de 3 anos, pois vão chorando pela encosta de Luíte. No caminho de Oranaim, levantam um grito de destruição. As águas de Ningrim são desoladas, secou-se a relva, definhou a erva verde, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, para além do ribeiro dos salgueiros o levam. Pois o pranto já rodeou os limites de Moabe, até Eglaim chegou o seu clamor, e ainda até Beer-Elim o seu rugido. Pois as águas de Dimon estão cheias de sangue, pelo que ainda acrescentarei mais a Dimon, um leão contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante que ficou na terra. Enviaram cordeiros ao governador da terra, desde Sela, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Pois como pássaros que vagueiam, como ninhada dispersa, assim são as filhas de Moabe junto aos vales do Arnon. Dá conselhos, executa juízo. Põe a tua sombra como a noite ao pino do meio-dia. Esconde os desterrados, e não traias o fugitivo. Habitem entre vós os desterrados de Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Quando o homem violento tiver fim,
e a destruição tiver cessado, havendo os opressores desaparecido de sobre a terra, então um trono será estabelecido em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e que procure a justiça, e se apresse a praticar a retidão. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, da sua arrogância, da sua soberba e da sua insolência. De nada valem as suas jactâncias. Portanto, Moabe prantearão todos por Moabe. Pelos bolos de passas de Kiraresete suspirareis, inteiramente desanimados, porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma. Os senhores das nações derrubaram os seus ramos, que chegaram a Jazer, e penetraram no deserto. Os seus rebentos se estenderam, e passaram além do mar. Pelo que prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque sobre os teus frutos de verão e sobre a tua cega caiu o grito da batalha. A alegria e o regozijo são tirados do fértil campo, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar os gritos da vindima. Pelo que a minha alma lamenta por Moabe como harpa, e o meu íntimo por Kir-Eres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Essa é a palavra que o Senhor falou no passado acerca de Moabe. Mas agora diz o Senhor: dentro de 3 anos, tais como os anos do jornaleiro, será envilecida a glória de Moabe, juntamente com toda a sua grande multidão, e os que lhe restarem serão poucos e débeis. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.